Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar dessa novidade, né? Desse provável novo jogador do Flamengo. Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, ele já seja um novo jogador do Flamengo, já esteja oficializado. Então chega junto para nós falarmos, cara. Olha que alternativa, hein? Vamos falar de Mike Johnston. Que jogador é esse, cara? Que atua como um atacante. Passagem pelo Celtic da Escócia, inclusive na Escócia, né? Ele praticamente passou por todas as divisões de base da seleção escocesa. Só que no momento de se tornar profissional, ele acabou jogando pela Irlanda. Vamos falar desse jogador que tá atuando, né, no futebol da Inglaterra, na Championship, na segunda divisão da Inglaterra, no West Bromwich. E agora, possível aí reforço do Flamengo, ou talvez nesse momento já seja o jogador do Flamengo, né? Inclusive já alguns valores, cerca ali, volta de 35 milhões de reais, o Flamengo fazendo essa contratação desse atleta, vamos ver de que forma ele joga. Seguinte, antes de eu mostrar aqui para vocês alguns dos seus lances ali, das suas características, e a gente passa muito por umas funções táticas que ele acabou cumprindo, é o seguinte, é inevitável. O Mike Johnston, ele chega no Flamengo e ele chega com algumas desconfianças. O leque de desconfiança ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Primeiro, o contexto não pode se ignorar. O problema não é o Mike Johnston para o torcedor do Flamengo. O problema é o Mike Johnston ser o Juninho 2.0. O contexto que ele chega não é um contexto que dá confiança ao torcedor de falar, pô, beleza, é um desconhecido, mas vai. Se o próprio Mike Johnston vem após o Pablo Mari, o torcedor fala, maravilha, é o novo Pablo Mari. Pô, tá da segunda divisão? Não tem problema nenhum, pô. É um desconhecido? Não tem problema nenhum. Porque a passagem recente seria uma passagem que daria essa confiança. Vem numa passagem que tu fala assim, pô, cara, é o Juninho 2.0. Ele não tem característica nenhuma do Juninho, tá? Nem joga na mesma posição do Juninho. Mas essa opinião, ela passa por uma realidade e fala, pô, cara, de novo um jogador como esse é o Bradley Johnston. Ele vai se tornar Bradley Johnston até que ele prove o contrário, né? Então o contexto pro atleta, não por ele, qualquer jogador que vier a ser desconhecido e chega ao Flamengo, não é favorável. Um outro, cara, você vai contratar ali um ponta, ele é um ponta pelo lado esquerdo, tá? Já tô falando pra vocês. O Flamengo tem ali o Cebolinha, o Michael, jogadores que não estão, né? Não estão andando. Então gera uma expectativa de que ele supra umas coisas que os caras não estão conseguindo. O Michael não está conseguindo e o Cebolinha não está conseguindo. E tem uma outra, que é dos tempos atuais. Você não conhece o Mike Johnston. Ninguém conhece. Qual é a primeira coisa que a gente vai procurar? Números. Você olha os números do Mike Johnston, numa era onde os números, eles tentam traduzir o que é o atleta. As pessoas não assistem jogo, muitas delas, né? Inclusive as que formam opinião. Elas olham o número. Cara, tu vai olhar o número do Mike Johnston e vai fazer, porra, irmão, 4 gols? Que jogador é esse? Então, assim, não tem nada para o torcedor adquirir confiança. O que esse cara vai precisar fazer? Jogar bola, aí o torcedor vai, abraça, apoia, mas vai ter que quebrar algumas barreiras, sem dúvida nenhuma. E a margem de erro dele, no início, por ele estar se apresentando e não ter credencial, é muito pequena. Porque ninguém vai confiar. Então, assim, quando ele começar a ir mal ou não se adaptar, já vai... afasta. Porque a relação, ela tá desgastada com o futebol. As pessoas estão impacientes para tudo. Bom, e aí vamos lá, galera. Falando sobre ele aqui, taticamente, ele atua nesse corredor pelo lado esquerdo, né? Como eu falei, é o corredor do Michael, é o corredor do Cebolinha. Embora ele, na minha opinião, tenha algumas características até do Michael e do Cebolinha, até para fazer a função, ele talvez seja esse tal ponta que o Boto e o Felipe Luiz estavam falando, um pouquinho mais da criação, da cadência, apesar de ele ter bastante velocidade. E o que eu vou mostrar aqui para vocês. O que eu achei interessante, olhando o jogo dele, é o seu posicionamento. Agora, isso pode vir ser extraído do treinador do West Bromwich, e aí a gente tem que pegar um contexto maior, ou já é dele. You guys had a childhood. This thing sucks. This is something I've never used, but I know it's a big... Ou já é dele. O que acontece é o seguinte, ele faz muito movimento da diagonal.
ele é destro, né? Ele faz muito movimento da diagonal, na condução de bola, né? Indo pro lado direito, indo pro lado esquerdo, ele sai pros dois lados, beleza? Agora, sem bola, ele faz muito da segunda trave, o que é muito importante. Não só da segunda trave, mas da marca do pênalti. Certamente ali tem, né? Já é do time do West Brom, depois o ponta pelo lado direito também fazia ali, mas ele faz isso bem, Apesar de ter poucos gols, ele pisa bastante da área. Até num jogo contra o Watford, ele marca o gol exatamente dessa maneira. E ele mostra dois movimentos no mesmo jogo. Indo por fora, buscando a segunda trave, por ele ter essa velocidade, né, de conseguir chegar, e indo por dentro. Isso é interessante. E o Flamengo, de uma certa proporções, né, cara, é outro futebol e tal, mas enfim, faz isso. Então seria interessante ali, o Felipe já tem um atleta para fazer essa pisada na área por dentro, onde normalmente os pontos, eles continuam seguindo aquele corredor e quando vai pisar, só pisa lá aberto, ele já tem esse movimento. Aí, rapaziada, um alerta importante para você. Cara, vai ter as novidades, você sabe que a gente vai trazer sempre o vídeo aqui, vê se o sininho tá ativado para você receber a notificação, já ser um dos primeiros torcedores a ficar por dentro dessas novidades do Flamengo, pois a gente vai trazer vídeos sobre todos esses jogadores, sobre todas essas novidades, você sempre vai ficar por dentro. Então deixe sua curtida, deixe seu like, você quer concorrer a uma camisa oficial do Flamengo, você é inscrito no nosso canal? É o primeiro passo. O segundo, baixa o aplicativo do SofaScore. O link eu tô deixando na descrição do vídeo e no nosso comentário fixado. Camisa oficial do Flamengo, você vai concorrer nessa temporada de 2025. Basta baixar o SofaScore pelo nosso link. É um jogador do 1 contra 1, né? É um jogador de encarar a marcação. Eu vou trazer aqui mais vídeos sobre ele e tal, falando sobre... Agora, é só para ter uma comparação gigantesca, assim, tá? Cara, ele não tem nada a ver. É só para você ter mais ou menos uma ideia. Por ele ser um destro e sair para ir pros dois lados e tal, óbvio, gente, ele não é. Tô falando assim, só para você ter uma ideia. Dentro do ideal, tá? O prime dele seria a característica parecida com muito bom ponta, né? Pelo lado esquerdo do PSG, Kvaratskhelia. Óbvio que ele não é o Kvaratskhelia, nem tô comparando. Mas tô falando no sentido, assim, da condução. É aquela condução de bola curta que sai pros dois lados. Condução bem curta e que sai pros dois lados. E, por exemplo, que ele não tem nada a ver com o Kvaratskhelia, a comparação é só de condução. É a finalização. Não é um finalizador. Não é um finalizador. Na minha opinião, até, talvez ali, o pior do Mike Johnston, ofensivamente, seja ali a finalização. A nível de comparação, o Everton Cebolinha tem mais finalização que ele, tem bem mais finalização do que ele, tá? E o Michael ali tá páreo duro. Porque o Michael chega muito sem perna, né? O Michel chega muito, toda hora chega muito desequilibrado. Porque o Michel tá, né, organizado, né? Ele consegue até fazer boas finalizações. Mas normalmente ele chega todo desequilibrado porque tenta sempre remendar um lance. Chega sem perna, absolutamente sem perna. A finalização dele. Então talvez até por isso ele tenha esse número bem baixo, tá? De gols. Então, sempre carando ali pelo lado esquerdo, né? Indo pra cima. É o jogador do drible, é o jogador, né? Busca essa individualidade. Aí vai fechando, como eu falei, fechando ali dentro da área. E é um jogador assim que tem, apesar de ser, né, escocês, aí joga pela Irlanda, joga na segunda divisão da Inglaterra, tá sendo comparado ao Juninho e tal, é atacante, mas não é centroavante, não é um jogador durão, não é um jogador de lado. Agora é curioso que até essa parada da bater mal na bola, vamos dizer assim, na finalização, não faz muito sentido, pois ele, inclusive, é o cobrador de escanteios do West Brom, por ter boas cobranças de bola parada. Agora, rolando, meu amigo, e os números mostram isso, né? Tem um gol absurdo que ele perde dentro da pequena área. Lembra um pouquinho aquele que o Vitinho perdeu contra o São Paulo no Morumbi, Brasileirão, finalzinho do Brasileirão lá atrás, né? Acho que 18. Idêntico. Então, assim, não é um jogador que realmente tenha o número de gols. Tem poucos jogos também na carreira, né? Apesar dele ser novo, ele tem 26 anos, não ser tão novo, melhor dizendo. Tem poucos jogos, mas também passa pelo calendário, né? O calendário não... Tem a passagem dele no Celtic, que era de empréstimo, né? E agora, passagem no West Brom, uma passagem já, a segunda passagem dele. E agora o Flamengo, cara, completamente diferente, completamente alternativo. Eu acho que é a largada. Como vai ser a largada desse jogador, até para se adaptar, tá? No Flamengo, cara, o Flamengo joga no 4-2-3-1, né? Como vocês sabem, o Arrascaeta é o jogador central, que acaba caindo pra cá, mas a organização ofensiva, né? É o 4-2-3-1, jogador um pouquinho mais à frente. Ele, nitidamente, é esse jogador aqui. Tem jogos dele até no Celtic, atuando pelo lado direito, tá? Mas ele é um ponta pelo lado esquerdo, e é aquilo. É um ponta pelo lado esquerdo, não tem nenhum mistério a critério de função. Tem essa habilidade para sair pros dois lados, então busca bastante o fundo do campo, mas também tenta trazer por dentro. Mas aí quando traz por dentro, ele tenta fazer aquela
já que eu falei de Kvaratskhelia, né? Não, finalização. Finalização dele, aí vai e busca assistência. Aí ele vai e tenta buscar um passe. Aí ele vai traz pra dentro pra rolar pra trás. Enfim, não é um jogador de finalização. Isso aí ficou muito claro. Parece não confiar tanto assim na finalização. E arrisca pouco. Tem poucos chutes. Muito poucos chutes. Tá bom? E antes de encerrar esse vídeo, eu deixo um agradecimento especial. Um inscrito, na verdade, é uma inscrita nossa, que deixou aquele valeu, dando aquela força. E aí galera, gostou do vídeo? Deixa o like e se inscreve no canal aí pra ajudar eu aí.